entendi direito, mas acho que o senhor falou que havia uma ambiguidade na imagem de Deus de Freud nesse texto, que era Moisés, Javé forte e Moisés o fraco, é isso? Sim, eu falei, é verdade. Mas parece que ele diz que, na verdade, a própria imagem de Deus como impulsivo, forte, assertivo, era, na verdade, uma transposição da própria figura de Moisés, né? Do Moisés egípcio, quer dizer. Quer dizer, na verdade, Moisés era forte. Perfeito, né? Mas eu estou dizendo por minha própria conta, como se o discurso psicanalítico, nós temos que procurar os significantes e dar o sentido ao significante. Pelo menos é isto que é uma leitura que eu estou fazendo do inconsciente de Freud, e não do texto propriamente dito. Que aí está a própria luta de Freud com o pai fraco, que foi Jacob Freud para ele, né? Ao ponto de que já numa idade razoável ele teve que vencer o complexo de Édipo. O pai que não bateu no antissemita, né? E ele consegue, no seu processo analítico, construir esse pai forte. Então, na minha opinião, quando ele coloca Moisés e Javé, aí são duas posições do próprio pai de Freud ao longo da historicidade da sua própria análise, né? Um homem, vamos dizer, um numa posição mais fraca e outro numa posição mais forte, enfim, não é? E eu não tenho nada, a minha posição de analista é de não ter nada contra a religião, não ter nada contra a religião, embora nós devamos ter determinadas cautelas. Comentário do senhor. Você acha que o próprio ateísmo de Freud tem alguma coisa a ver com a rejeição ao pai, então? Ao pai dele? Poderia sim. E Curioso, né? o ateísmo de Freud é alguma coisa muito forte. E eu acho que ele acerta as contas com esse ateísmo, com esse texto Moisés e o monoteísmo, né? E eu acredito que é a questão que ele tinha com a figura paterna. A figura paterna. O pai não chegou a ser foracluído. Nós chamamos de uma forclusão de nome de père. Não houve uma forclusão do nome do pai. Havia um pai relativo, mais fraco, mas isso realmente atormentou Freud por toda a sua vida. Eu entendo que esse ateísmo tem uma relação. E o próprio Wittgenstein dizia no filósofo da linguagem, né? A religião em Wittgenstein é uma coisa que se vê de maneira bastante pingada aqui e acolá na sua obra, que Deus seria uma representação do Pai, não é? E Lacan também coloca Deus, nós não estamos negando ou afirmando a existência de Deus, também coloca. Ele diz, olha, no meu auditório eu não acredito que haja ateístas, né? E ele coloca a questão da figura paterna, simbólica, como sendo aquela que vai construir a figura de Deus, né? Por outro lado, nós temos problemas clínicos graves. Nós temos grandes psicopatas, assassinos, que matam 10, 30 pessoas, e se perguntamos a eles, acreditam em Deus? Acreditamos, né? Mas eles têm uma forclusão do nome do pai. A figura paterna não existe neles, né? O delírio de Schreber também é de cunho religioso, né? Sim. Daniel Paul Schreber, que é um caso clínico que não foi cuidado por Freud, mas Freud lê as memórias de um doente dos nervos, né? E ele, aí é que ele cria a teoria da psicose, né? Como sendo a foraclusão do nome do pai, onde o pai simbolicamente não existe, né? Schreber, ele escreveu a sua própria loucura, né? Ele faz a biografia da própria loucura dele, né? Na verdade, em Schreber, há um médico que cuida dele, que é o Dr. Flerzig,
que faz com que, o senhor citou o reprimido, que nós chamamos muito recalcado, o que está latente, e o contato dele com o Dr. Flerzig fez desencadear toda aquela estrutura alucinatória delirante. Então, não que o médico tenha sido culpado, mas o contato com o médico fez com que tudo que estava recalcado no nível do inconsciente aparecesse em forma de sintoma. E ele dizia que ia ser fecundado por Deus, né? Ia gerar uma nova raça ariana, né? Exatamente. Isso antes dos nazistas, né? É bom, professor, é interessante, porque o pai de Schreber, que dizia tudo isso, o Schreber dizia tudo isso, o pai dele era um tirano, era um médico, um pedagogo ortopédico, um tirano, que construía máquinas para usar nas crianças e adolescentes à noite, para que eles não tocassem nos órgãos genitais. Então, as máquinas, que se nós fizermos, quem quiser fazer uma pesquisa, que ele construía, Daniel Gottlob, Amor de Deus. É o amor de Deus, né? Ele era chamado o amor de Deus, ele tinha isso no nome dele. Gottlieb. Hã? Gottlieb. Gottlieb, o Gottlob também. E ele é foracluído, ele é completamente excluído pela sua tirania. Então o pai pode desaparecer do inconsciente de um dado sujeito, ou por excessos ou por falta, né? Ou, no caso de Schreber, foi um pai excessivo, tirânico, né? E obviamente, esse pai excessivo, que ficou no campo do real, né, não foi resolvido no campo do simbólico, constrói a figura de Deus, o Deus que iria fecundar Schreber para o nascimento de uma nova raça alemã. Eu citei isso por causa justamente dessa questão da religião em Freud, né? Ele já tinha visto em Schreber, ele já tinha visto em Totem Tabu. Então, a questão da religião vinculada, agregada à neurose, à psicose, já estava ali em voga nas obras dele há um bom tempo já. O que o senhor pensa da religião como sendo uma realidade discursiva? Qual a opinião do senhor? No campo da linguagem, se nós partimos do segundo Wittgenstein, o discurso é que organiza o mundo, não é? Que funda o mundo. Há toda uma ideia de que você tem um jogo de linguagem específico religioso, ou seja, o que é significativo é dado pela própria forma de vida religiosa, ela confere significado ao mundo e ela permite uma comunicação entre aqueles que participam desse jogo de linguagem. Isso, na verdade, é bastante aceitável e plausível. O problema é reduzir a religião a esse elemento linguístico. Uhum. Quer dizer, com certeza ela tem uma coerência interna nesse sentido. E o que, aliás, não sei se você chegou a discutir isso aqui, a potencialidade terapêutica da religião, por outro lado, nesse sentido, né? Uhum. A possibilidade de restabelecer a coerência, a unidade interna de certos pacientes, Uhum. pela entrada num discurso coerente, num discurso, digamos, significante, como é o discurso religioso. Quer dizer, tem esse duplo potencial, um potencial tanto patológico quanto terapêutico, em certo sentido. É interessante que a religião baseia-se muito na palavra. A palavra é muito importante. Pois. No discurso O religioso. símbolo, né? Em geral, a palavra é entre eles. Né? E Lacan, num outro seminário em que eu falo da língua, da langue lacaniana, ele tem uma frase interessante em que ele diz que a palavra ela consegue mover afetos e sintomas. O que a gente vê na religião. Isso é muito importante. Lacan, ele gostava muito de estudar a religião. Outro aspecto que eu gostaria de levantar da sua exposição, que eu achei muito interessante,
é a questão de um Deus abstrato, um Deus único, sem margens, que o senhor coloca, e é um pensamento de Freud, que teria criado, vamos dizer, a vida, o pensamento abstrato. E isso, a religião, nesse caso, seria a mãe da ciência. O senhor gostaria de comentar esse assunto? A mãe da ciência. Curioso. O pensamento abstrato. E da psicanálise também, eu acredito. Como uma área de investigação científica. Quer dizer, é muito curioso o que se faz hoje em história da ciência, no caso da relação entre ciência e religião, pelo menos especificamente da religião judaico-cristã. Há também algumas pesquisas envolvendo outras religiões do Extremo Oriente, por exemplo. Mas digamos, o mais interessante é da influência judaico-cristã nisso. E é muito digno de nota a ideia de que, na verdade, a influência para o surgimento da ciência moderna, ela não é apenas grega, não é um retorno apenas do racionalismo grego. A ciência moderna, ela depende muito fortemente da herança judaico-cristã em vários aspectos. Vou citar só um exemplozinho. A ciência moderna, ela é uma ciência experimental. Veja, e a ciência, diferentemente da ciência grega, que é uma ciência mais contemplativa, voltada para a matemática, por exemplo, para a teoria, a ciência moderna é uma ciência que cria aparelhos, que produz conhecimento em laboratórios, em que os cientistas têm que sujar a mão. Se você não tem uma religião, uma concepção de mundo geral, que diz que sujar a mão não é algo indigno, como era a concepção grega, Aristóteles, Platão, Arquimedes, Arquimedes mesmo, que ele era um engenheiro, né? Mas os grandes filósofos gregos, eles achavam a atividade manual inteiramente indigna. Perfeito. Isso não permitiria o surgimento da ciência moderna. Quer dizer, quando você tem uma religião que diz que Deus cria o ser humano do barro, ele é um Deus artesão, um Deus que põe a mão na massa. Esse é o Deus mosaico. Exato. E judaico-cristão. Quer dizer, você só tem o surgimento de uma ciência que, na verdade, trabalha com laboratórios, que suja a mão, quando você tem uma influência de uma concepção de mundo que diz, não, o homem de conhecimento, um cientista pode também sujar a mão, não tem problema nenhum. Quer dizer, você vê que é o tipo de barreira, quer dizer, que você precisa, na verdade, de uma chancela cultural que, nos séculos XVI e XVII, quando acontece a Revolução Científica Moderna, foi dada pelo cristianismo, a rigor. Né? Quer dizer, claro, com a influência judaica. E é interessante colocar que essa questão da origem da ciência, do pensamento abstrato, né, que não vem somente da Grécia, concordo plenamente, é bem interessante, porque Lacan até dizia, tinha uma frase bem interessante, psicanalizar é levar o analisando do teísmo ao ateísmo. Mas Lacan era muito enigmático. Ele queria dizer o seguinte, ele comparava as neuroses, as psicoses, as três grandes estruturas, que é a neurose, a perversão e a psicose, né, como decorrentes de uma maneira como o Édipo foi elaborado, a questão do nome do pai. Então, levar do teísmo ao ateísmo, ele estava se referindo aos deuses gregos, que os deuses gregos eram muito impositivos. Édipo, de Sófocles, ele tenta de todos os meios que aqueles acontecimentos de matar o pai e se casar com a mãe não acontecesse, mas aconteceu. Era o chamado traçado do destino.
dos deuses gregos, que era uma coisa implacável. Já quando a religião do filho surge, a do pai, da religião do pai deriva a religião do filho, que é Jesus, né? O Cristo, o ungido. Aí há uma liberdade, é que Lacan chama isso de ateísmo, né? Uma liberdade de pensar. Você consegue fugir do destino. Bom, você tem, claro, a facticidade, isso segundo Heidegger, a existencialidade e, vamos dizer, a decadência. Mas essa facticidade é o ser lançado para a morte. Mas como seres existentes, nós podemos escolher muita coisa, pensar muita coisa. O que na religião grega não era possível, mas no cristianismo é possível. O que o senhor acha? A religião do filho. É que ateísmo é um termo que teve por muito tempo um significado bem diferente do que tem hoje. Os cristãos foram perseguidos no Império Romano por ateísmo. Sócrates foi condenado por ateísmo. Foi. E não porque eles não acreditassem em algum tipo de Deus, mas é porque eles negavam aquele tipo de Deus que estava sendo proposto ali. Então, o que você tem normalmente na história da religião, da cultura ocidental em geral talvez, é sempre a negação de uma concepção de Deus para o surgimento de uma outra concepção de Deus. Que inclusive a ideia de um autor mais ou menos contemporâneo de Freud, que é Emile Durkheim, que é um sociólogo, que fala também dessa mesma noção de que a religião tem um papel de unir as pessoas, de permitir o surgimento da moralidade e da sociedade. Quer dizer, o que você tem? A ideia de Deus vai sendo, em algum momento, desgastada, rejeitada, até que ela faz surgir uma outra ideia de transcendência. Né? Então, eu acho que o Lacan muito correto nisso. Quer dizer, o ateísmo está ligado com o teísmo como duas faces da mesma moeda. Exatamente. Quando afirma um Deus, você está negando o outro. Quando nega um, você está afirmando outro. Tem o momento de hoje, por exemplo, que você tem um ateísmo irreligioso e, digamos, se diz irrestrito, na verdade é o que tentei falar ao finalzinho, na verdade é abraçar uma outra fé, que é a fé naturalista materialista. É uma outra concepção quase religiosa, a gente pode dizer. É interessante que essa fé materialista, né, é muito esquisita, né? Porque o mundo material, vamos pensar em Kant, né? O mundo material é a coisa em si. Se ela não for vista pela coisa pensante, la chose pensante, né? A coisa pensante, a resistência e a res cogitas de Descartes, né? A coexistência ao mundo material, a coisa pensante, vamos dizer o homem, né? Ou Deus, se ele é uma figura pensante. Se o mundo não é pensando, o mundo material, ele não tem sentido, ele não é nada. E Kant também coloca o mundo material pensado como fenômeno. Se ele é não pensado, ele é alguma coisa numênica, ele é nada. O que o senhor acha? Aí nós estamos envolvendo Kant, Immanuel Kant. O mundo material não pensado pelo homem, ele não tem nenhum significado, ele não é nada. É a coisa em si, das Dinge de Freud. O Kant é tão complicado, não sei se ajuda. Eu sei que eu acho que a sua ideia, assim, de que você não tem matéria sem conceito. Isso. Quer dizer, esse era talvez o grande engano do positivismo. É pensar que você tem o dado observacional, material, que não precisa de teoria. E de fato, você não tem conhecimento científico se você não tem uma hipótese, um sistema de conceitos que permitam que você observe. Eu lembro de uma frase do filósofo da ciência no século XX, chamado Karl Popper,
Karl Popper. Ele disse que uma que vez... também botava a psicanálise em questão, né? Ele botava bastante. Tem esse problema, mas enfim. Tem uma coisa interessante que ele dizia, é o seguinte: ele chegou uma vez uma conferência e ele, a primeira coisa que ele falou foi para o público observar. Falou assim: observem. Óbvio, qual é a pergunta que aparece? Hã? Qual é? Observar o quê? Exatamente. Quando você pergunta observar o quê, quer dizer, qual é o conceito que você está propondo que vá na frente da minha observação? Quer dizer, a ideia, então, é que, de fato, você não tem matéria, como você disse, né? Não tem matéria, não tem concretude, se você não tem um conceito que permita captar isso. E perceba, se a gente pensa assim, a noção de uma pessoa incorpórea, ela pelo menos não fica inviabilizada, não fica impossibilitada. E o que os positivistas, de certo modo, queriam era inviabilizar a possibilidade de um ser incorpóreo como Deus. E aí o que acontecia é aquela história que eu falei, né, de jogar a criança com os positivistas, eles são herdeiros da grande dificuldade epistemológica dos empiristas ingleses, né? Como David Hume e outros, que dizia que não se poderia elaborar conceitos em indução, porque o sol nasce hoje, mas amanhã ele pode não nascer, né? Então, ele era o radicalismo empirista de que nós devemos estudar um fenômeno de cada vez, mas não podemos criar uma conceitualidade pelo método indutivo, né? Então, Kant resolve essa questão dos empiristas, que era algo que se contrapõe aos racionalistas, dizendo que a razão, a crítica da razão pura de Kant é uma castração da razão. Que aí já é o excesso dos racionalistas dizendo que o conhecimento se originaria somente da razão, da ratio. Ele casta com a crítica da razão pura. Então os positivistas são herdeiros desses empiristas, não? Ingleses, que Kant consegue superar com a sua crítica da razão pura. Eu concordo, sim. Ele castra a razão, mas valoriza a experiência e a observação também. Mas a razão continua. Essas coisas são todas tão difíceis às vezes na filosofia, mas o que vai dar... Eu concordo, sim, o positivismo tem uma origem lá atrás, nesse debate entre racionalismo e empirismo. Agora, por outro lado, é muito curioso todo o movimento que acontece entre o século XVIII e XX, encontrando em Deus, ou na religião judaico-cristã, alvo importante tanto para a libertação ético-política, quanto para o progresso cognitivo. Enfim, tem várias razões para isso. Mas acho que o interessante da fala que você apresentou sobre Freud e a psicanálise de Freud, no caso, é que a gente percebe hoje que não precisa, né? Quer dizer, você tem uma boa psicanálise sem dizer que religião é anticientífica ou isso, coisa parecida. Perfeito. Enfim, aquele momento, talvez seja até mais justo com Freud perceber que isso era uma coisa pessoal dele. Sim. Provavelmente ligada talvez até com a relação com o pai, né? Mas, não sei, enfim, a filosofia do século XXI, no final do século XX, já vem tentando recuperar essa imagem da religião, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista ético. Quer dizer, a história não era tão ruim assim quanto
ficou parecendo no século XIX. Eu acho que a colocação do senhor é perfeita. A questão da religião não tem nenhuma incompatibilidade com a psicanálise, colocado dentro do discurso analítico, né? E Lacan, ele tem um texto chamado Le Discours aux Catholiques, Discurso aos Católicos. Ele vai a Bruxelas, a convite do reitor, que era um padre católico, né? E ele faz uma conferência de psicanálise numa universidade católica. Ele chamou isso de Discurso aos Católicos, Le Discours aux Catholiques. Então isso é incompatível, não é incompatível, né? E tem uma relação, nós podemos dizer que a psicanálise tem uma relação com a questão da palavra, né? Dentro da literatura bíblica, judaica, quando diz que, olha, Deus, pelo uso da palavra, vai criando o mundo, não é isto? Pelo uso do discurso. Sim.